Em outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Antes mesmo de tomar posse, ele já passou a ter uma influência brutal nas salas de aula do Brasil. Enquanto o bolsonarismo comemorava, Bolsonaro aproveitou a onda favorável e lançou uma campanha de perseguição aos professores, que, segundo ele, estariam promovendo a doutrinação de esquerda nas salas de aula. A orientação que eu dou a toda a garotada do Brasil: vamos filmar o que acontece nas salas de aula e vamos divulgar isso daí. Os seus pais, os adultos, homens de bem do Brasil, têm o direito de saber o que esses professores, entre aspas, ficam fazendo com você em sala de aula. Esse chamado ganhou muita visibilidade nas redes sociais. Uma ferramenta que o bolsonarismo, àquelas alturas, dominava como nada nem ninguém antes dele na política brasileira. Não demorou muito, os professores se viram acuados, constrangidos. E eu não estou pagando cursinho para ouvir sua opinião política partidária. Eu estou pagando cursinho para assistir aula de gramática. Então eu peço com todo respeito. Eu estou pedindo com todo respeito. Vai falar com o Júnior agora. Vai falar com o Júnior agora. Fala pra ele que eu tô no jornal. Não, eu filmei essa aula. Aqui é importante retroceder às origens do bolsonarismo como movimento político. O bolsonarismo, na sua gênese, foi um movimento de insubordinação dentro dos quartéis, com praças e oficiais desafiando seus superiores. E é isso que justifica a frase atribuída ao general Ernesto Geisel, que teria definido Bolsonaro como um mau militar. E mau por quê? Porque ele era insubordinado, porque ele desrespeitava a hierarquia. Quando Bolsonaro incentivou os alunos a enquadrarem seus professores, ele fez pelas escolas o que já tinha feito pelos quartéis antes. Ele inverteu a hierarquia. Tô fazendo uma advertência, tá? Tá bom, mas por que eu vou sair porque eu falei Bolsonaro? Também por isso, também. Por quê? Não vou sair não. E muitos professores passaram a viver a partir daí os piores momentos das suas carreiras. Não aceito defesa de bolsonarista na minha sala de aula. Adolescentes se viram tentados a provocar os professores, gritando o nome de Bolsonaro do fundo da sala de aula repetidamente, esperando que o professor perdesse a paciência. Tão logo o mestre mordia a isca, algum pupilo sacava o celular e pronto, like garantido. Para de falar de cinema! Não tem música pra ter democracia nesse país! Levei porrada nas costas! Levei gás outro dia, várias vezes! Pra ter democracia nessa merda! E esse povo falando desse merda do Bolsonaro! Mesmo que o professor tivesse sido repetidamente provocado, um registro como esse era o suficiente para convencer a base bolsonarista de que sim, havia uma perigosa doutrinação comunista acontecendo nas escolas. Então, quando finalmente tomou posse, Jair já tinha o apoio necessário para fazer valer a visão dele daquilo que o processo educacional deve ser. Em 2019, ele lançou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Para o presidente, o novo modelo de educação vai garantir o futuro do país. O que vem na cabeça minha, com toda certeza de todos vocês, do futuro dessa garotada? Que eles terão um futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. Essa escola em Brasília é uma das pioneiras no projeto de gestão compartilhada entre os militares, a Polícia Militar, e os professores. Além de ajudar a organizar a chegada dos alunos e o início das aulas, os militares trazem conceitos de disciplina e respeito que acabam refletindo no desempenho desses alunos na sala de aula. Segundo o governo do Distrito Federal, mais de 80% dos pais aprovam o projeto de gestão compartilhada. O tempo passou, Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Um novo governo tomou posse e o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi descontinuado.
O governo federal anunciou que vai encerrar o programa das escolas cívico-militares no país. A decisão foi tomada em comum acordo entre os Ministérios da Defesa e da Educação. Mas mesmo que o governo federal tenha abandonado a militarização do ensino, essa tendência continua por aí e continua valendo como uma das muitas heranças do governo Bolsonaro. Em Curitiba, os alunos seguem aprendendo as canções do BOPE, com letras de uma violência absolutamente inadequada para a idade deles. Eu sou o Álvaro. O Álvaro é jornalista, foi editor-chefe na TV Bandeirantes, chefe de reportagem e âncora na CBN e analista de mídias sociais da Prefeitura de Curitiba. Lembra? Eu quero muito saber que tipo de Brasil essa geração que foi educada nesse modelo vai querer construir para si. Primeiro ano D, pronto para aula. À vontade. Pessoalmente, eu fiquei muito surpreso ao saber que a discussão sobre o modelo de ensino cívico-militar estava sendo trazido à tona justamente pelo Colégio Estadual João Turim, no bairro Água Verde, em Curitiba, no Paraná. Porque eu estudei lá em 1993. Faz tempo, né? Mas já naquela época eu aprendi que mesmo na educação pública existem lá algumas desigualdades. Alguns colégios são melhores que outros, mesmo na rede pública. O João Turim, na minha experiência empírica, era um dos melhores que a rede estadual tinha a oferecer, ao menos em Curitiba. E isso é muito revelador. Ao menos no Paraná, as escolas que estão sendo escolhidas para a implementação do modelo cívico-militar são justamente algumas das melhores da rede. Por que será? Guarda essa informação, ela vai ser útil mais tarde. Seja como for, é esse colégio, um colégio bem estruturado para os padrões da rede pública, que foi submetido ao modelo cívico-militar e que agora é alvo dessa polêmica toda aí. Olha, Rivaroli, a Secretaria de Estado da Educação convocou uma reunião com diretores e responsáveis pelo Colégio Estadual João Turim, no bairro Água Verde, aqui em Curitiba. Isso para entender qual a dinâmica de ensino, qual a rotina desses estudantes, porque o vídeo mostrado aí pela APP Sindicato revela os alunos marchando enquanto fazem um canto de guerra associado a um batalhão de operações especiais da Polícia Militar. A música faz apologia à violência. Os alunos, crianças cantando sobre morte, conseguiram chocar até mesmo o noticiário policial lá de Curitiba. E olha que esses programas eles tendem a ser tolerantes com algum nível de violência. Que o Ministério Público Estadual também vai entrar na parte da educação, a Secretaria de Educação. Será que é condizente com a educação? Assim como aquele funk que é depreciativo, que mostra a mulher como objeto, a gente fala para não ter dentro da escola? Será que uma música que fala de morte, de subir morro, de Satanás também é o caminho? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E se não é o caminho, isso não pode ser cantado mais na escola. Concorda comigo, sim ou sim? Esse é o questionamento. Ninguém está questionando a escola cívico-militar. E com isso, o Colégio João Turim ganhou toda uma fama que ele não precisava ter. A discussão é nacional, até porque o que está acontecendo lá é uma questão que o Brasil inteiro precisa enfrentar. Tá aí, meus amigos, o vídeo viralizado na internet, tá todo mundo comentando e realmente tem muita gente brava. Não, absolutamente ridículo, com cara. Se eu sou pai, eu tiraria meu filho dessa escola. Deixa eu só te falar um negócio. Ridículo. Deixa eu te falar um negócio. Isso não é atividade educacional, cara. Ridículo na tua opinião. Isso é uma escola cívico-militar. Você não tá entendendo. Isso tem essa filosofia militar. É uma escola cívico-militar. Eles têm uma filosofia própria. Filosofia própria, de fato, esse é o cerne da questão, concordo. Porque a canção violenta entoada dentro do colégio e pelas crianças é indissociável do modelo cívico-militar. A música que os alunos estão cantando ali é tipicamente usada num TFM, um treinamento físico-militar.
algo usado no treinamento de soldados, que foi parar na educação de crianças. E isso num momento histórico em que se discute até mesmo se os soldados deveriam receber esse tipo de treinamento. O que é esse canto aí que eles estão fazendo, né? Se chama canção de TFM, treinamento físico militar. Tem vários, né? Vocês já devem ter visto em filmes sobre exército, quem já viu treinamento, às vezes a gente está caminhando na rua, passam alguns militares correndo, isso faz parte do treinamento, só que tem vários cantos, e um deles, infelizmente, é esse. O que me chama a atenção é que isso seja utilizado, primeiro, que já não deveria ser utilizado nem nas forças de segurança, nem nas forças militares, mas principalmente com adolescentes e crianças. É uma canção que incentiva a violência, que incentiva a morte. Também é importante saber como foi que esse vídeo do Colégio João Turim veio à tona. E aqui a gente recorre ao G1. Deixar corpo no chão. O vídeo mostra alunos sob supervisão cantando música com apologia à violência em colégio cívico-militar no Paraná. E nessa reportagem a gente descobre que quem vazou o vídeo foi a APP Sindicato, que é a entidade que representa os professores lá no Paraná. E na reportagem do G1 tem uma declaração da liderança do sindicato, a professora Valquíria. É chocante ver que a escola pública esteja sendo usada para promover uma doutrinação ideológica extremista que prega o ódio, a violência, o massacre e o extermínio de comunidades periféricas. Isso é muito grave e reforça a nossa luta contra a militarização da educação e a urgência do Poder Judiciário determinar o fim desse programa ilegal e inconstitucional, afirma a presidente da APP Sindicato, a professora Valquíria Mazeto. Ou seja, o sindicato que representa os professores está fiscalizando sozinho os excessos que estão acontecendo nesse modelo que prevê a militarização do ambiente educacional e está pedindo socorro, está pedindo ajuda do Poder Judiciário. O que me faz levantar algumas questões. Em alguns estados brasileiros, os professores estão mais organizados que em outros. No Paraná, acredite no que eu vou te dizer, os professores são muito bem organizados e vivem permanentemente mobilizados, porque sem isso, eles não podem nem sobreviver num estado que tem a tradição de soltar cavalaria em cima dos professores a cada 10 ou 15 anos. Acredite, isso acontece por lá. Os professores paranaenses são forjados na luta por condições históricas que eu, como paranaense, não gostaria de ver reproduzidas em outros estados do nosso Brasil. Seja como for, por uma série de questões históricas que eu não posso esmiuçar aqui, a APP Sindicato tem condições para denunciar os excessos desse modelo cívico-militar. E é possível, se não for provável, que outras entidades semelhantes, espalhadas pelo Brasil, não possam fazer o mesmo. Não por culpa delas, mas por impossibilidade mesmo. Então o que a gente viu no Colégio Estadual João Turim pode estar acontecendo pelo Brasil inteiro. A diferença é que no Paraná tem uma entidade que é capaz de denunciar isso. E a denúncia é muito importante. Com ela, a APP Sindicato e a professora Valquíria prestam um grande serviço para esse país. Na verdade, essas imagens são um presente feio, um presente polêmico, um presente que se fosse de comer seria meio indigesto, né? Mas é um presente mesmo assim. Eu torço muito para que a gente saiba o que fazer com ele, né? E a gente vai entrar nessa discussão. Antes eu abro um parêntese para falar sobre o hábito de presentear alguém. Em 1996, o Brandon ganhou um videogame no Natal. E a reação dele ao receber esse presente foi épica. O tipo da reação que você quer ver ao presentear alguém. Esse vídeo ficou no arquivo da família até 2005, quando a primeira namorada do Brandon viu o videozinho e resolveu que esse vídeo tinha que ter um espacinho num novo site de vídeos que estava apenas começando aquelas alturas. Chamava YouTube. Já ouviu falar? Aí não deu outra, o Brandon ficou famoso, deu entrevista na televisão, apareceu num comercial de carro e tudo por quê? Porque a reação dele é a melhor reação que você pode esperar de alguém ao dar um presente para essa pessoa. Virou meme, e o meme existe como um lembrete do quão bom pode ser presentear alguém. É claro que não dá para esperar essa mesma empolgação sem filtro ao presentear um adulto. Porque os adultos podem ser comedidos, mas não necessariamente ingratos.
A criança solta tudo de uma vez. A gratidão do adulto se expressa assim, gradualmente, no dia a dia, meio que a conta-gotas. Se você der para um adulto um presente que ele vai usar sempre, é bem capaz que ele lembre de você toda vez que usar esse presente. Nesse Natal, a Insider está com kits prontos, com peças que o público já ama, perfeitos para facilitar a sua escolha. E nesses kits podem entrar os maiores sucessos da Insider, inclusive a muito vendida e maravilhosamente bem avaliada Tech T-Shirt. Se você conhece bem os gostos e as necessidades de quem vai receber o presente, melhor ainda, porque assim você escolhe um kit que tenha as exatas peças que essa pessoa gosta e precisa. E nessas horas, conta muito a previsibilidade da Insider, com as entregas e com as trocas. Funciona tudo como um reloginho. Tudo isso faz na Insider uma escolha muito segura para presentear nesse Natal. As peças são de gosto e de qualidade unânimes. A compra online chega certinho no prazo combinado e, se precisar, ainda tem o sistema de troca simplificada. Então vai até o site e usa o meu cupom Álvaro Borba. Somando o cupom com os descontos do site, você vai conseguir até 30% de desconto. E sabe o melhor? Você ainda ganha 20% para usar na próxima compra. É o famoso cashback. Então só tem vantagem, né? É com desconto, é com cashback, mas é sem fila e sem caos. Presenteia com a Insider, que é sem erro. Alguns elementos da cultura militar podem ser inadequados para o ensino das crianças e dos adolescentes. Isso já está claro pelo que a gente aprendeu com o exemplo do Colégio Estadual João Turim, em Curitiba, Paraná. Mas mesmo assim, o modelo cívico-militar pode ser uma coisa boa, pode ser uma ideia promissora, porque traz disciplina, e com disciplina todo mundo aprenderia melhor. Será? Nesse ponto, a gente volta a recorrer àquela reportagem do G1 sobre o caso registrado lá em Curitiba, que é para entender o que diz a Secretaria Estadual de Educação. Os colégios cívico-militares têm se destacado em grandes projetos educacionais, como o Ganhando o Mundo e o Maratona Tech, Torneio Nacional de Tecnologia no Ensino, que teve o Estado como grande campeão. Manifestações nessa linha, tá falando de novo aqui do Cântico do BOP, não condizem com o compromisso do Paraná, baseado em educação cidadã e transformadora, diz a Secretaria Estadual de Educação. Muito bem, então a educação do Paraná tem lá os seus sucessos, mas será que esses casos de sucesso são mérito do modelo cívico-militar que virou moda agora? Lembra do que eu disse antes? O Colégio Estadual João Turim já era, muito antes dessa moda, mas muito melhor que a média da rede estadual. Ele é bem estruturado, ele fica no Água Verde, que é uma área nobre de Curitiba, desejadíssima pela classe média, e eu sei de tudo isso porque eu estudei lá. E também estudei em outras escolas da rede estadual que eram assim, bem diferentes. Hoje, o Paraná é o estado que mais aposta nesse modelo de educação, o cívico-militar. São 345 unidades, 345 colégios cívico-militares. E o que o exemplo do João Turim mostra pra gente aqui é que o modelo cívico-militar não está necessariamente melhorando os colégios em que ele é implementado. Não é isso. Não! É que ele está sendo implementado em colégios que já eram acima da média. É como se houvesse algum tipo de manipulação para fazer a sociedade acreditar que esse modelo é a salvação, é a única salvação possível. E adivinha só, ainda existem outros meios que estão sendo usados para manipular os resultados da educação e fazer a sociedade acreditar que o modelo cívico-militar é o único caminho possível. Essa aí é a Catarina Santos. Ela pesquisa a história do modelo cívico-militar e ela está bem ciente do que está ocorrendo. Na prática, o que aconteceu foi um processo de exclusão, né? Ou um processo de seleção de quem permanece nessa escola, de quem entra nessa escola, se a gente começa a olhar o primeiro estado, o estado que primeiro começa a fazer isso. Então, você teve uma expulsão do público da escola pública dessa escola, né? Você muda o público dessa escola, e aí o que acontece? Os estudantes que tinham rendimento baixo foram expulsos dessas escolas, os que tinham rendimento médio
permaneceram com rendimento médio, e os que tinham rendimento alto, né, permaneceram com seu rendimento alto. Então, a questão da melhoria daquilo que seria a qualidade para entregar melhores resultados, ela não se efetiva pela participação da polícia, mas por tirar da escola os estudantes que potencialmente têm os menores resultados, que são os estudantes com menor, né, em condições socioeconômicas vulneráveis, né, aqueles que tinham mais dificuldade de aprender por conta das suas condições sociais, econômicas, raciais. Historicamente, os governos estaduais que apostam no modelo cívico-militar recorrem a certas manipulações para fazer esse modelo parecer um sucesso. Infelizmente, não tem outro jeito de dizer isso sem que soe assim, acusatório. O Paraná está na vanguarda desse tipo de manipulação, mas também não está sozinho. No fim, o modelo cívico-militar não oferece garantias de que o aluno vá aprender melhor ou mais rápido o português ou a matemática. A única garantia é que ele vai ter contato com o militarismo. Mas será que isso é desejável nos colégios? E principalmente, será que isso é desejável como norma em todos os colégios? Será que essa é a salvação do ensino brasileiro? De volta a Catarina, dessa vez no UOL. A gente está trabalhando com uma noção de disciplina que é a questão da obediência, né? No âmbito civil, disciplina tem a ver com essa capacidade da gente estabelecer normas comuns, né? Inclusive de poder alterar essas normas, da gente respeitar o outro, né? Saber conviver coletivamente, respeitando as diferentes perspectivas, e isso se dá obrigatoriamente com debates, com construções coletivas. Não tem a ver com que alguém mande e eu obedeça. A gente faz essa construção conjunta. O respeito não tem a ver com obedecer o que alguém mandou. O respeito tem a ver, por exemplo, eu não mato uma pessoa não é porque eu serei punida, mas porque eu tenho respeito à vida dessa pessoa. Tá percebendo para onde esse raciocínio está caminhando? É na escola que nós aprendemos a lidar com as nossas diferenças. Só que a gente claramente está tendo uma dificuldade aí. E aí, o que é que a gente faz? A gente traz um modelo cívico-militar, que ao invés de ensinar a lidar com o diferente, extermina as diferenças, uniformizando todos os alunos, uniformizando todo o sistema, para que diferenças simplesmente não existam. Pronto, problema resolvido. Só que não, né? Não pode ser um espaço de que o cabelo é único, de que a roupa é única, de que o comportamento é único. Não, porque senão ela deixa de ser escola, ela deixa de ser esse espaço em que as diferenças precisam ser celebradas e usadas para o nosso processo de formação. Então não há benefícios em trazer para os processos educativos os princípios que são da área de segurança, porque são princípios opostos aos princípios da área de educação, e os resultados dessa formação também não poderá ser benéfico para a nossa sociedade, como a gente tem observado aí, e as violências e violações decorrentes da implementação desses princípios no âmbito das nossas escolas. É necessário lembrar que o modelo cívico-militar ganhou tração no Brasil a partir de 2018, quando Jair Bolsonaro lançou essa ideia como um antídoto contra a tal doutrinação comunista que estaria ocorrendo nas escolas. Mas o fato é que algumas pessoas apoiam esse modelo por outras razões, que não são ideológicas. As pessoas podem acreditar que esse modelo leva segurança e disciplina para o ambiente escolar. São preocupações razoáveis. E a essas pessoas, eu gostaria de dedicar a história de Jean Silva Santos. Em 2018, ele passou um filme sobre a ditadura militar para os alunos dele. Batismo de Sangue, filme super adequado para a idade da turma, baseado em fatos reais, tudo certo. Só que naquela época, com o Jair incentivando a perseguição aos professores ditos de esquerda, o Jean quase foi parar na rua. Ele iria parar na rua, mas isso não aconteceu, porque os alunos se mobilizaram por justiça. E assim, o Jean voltou para a escola triunfante e homenageado.
que salvou o professor Jean de sofrer uma injustiça foi o senso de comunidade que deve envolver uma escola, foi o vínculo afetivo entre ele e os alunos. Esse mesmo senso de comunidade, esse mesmo vínculo, isso pode garantir um aprendizado livre, além de um ambiente disciplinado e seguro, e com uma grande vantagem, sem que ninguém precise cantar sobre como é bom matar ninguém. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu queria só ressaltar uma exceção contida nesse vídeo aqui, uma exceção dentro da produção desse canal. Normalmente esses vídeos estão embasados tão somente em leituras e pesquisas e não em vivências. Eu nunca, na recente história desse canal, tinha recorrido a qualquer experiência empírica minha aqui para falar de qualquer coisa, né? Mas dessa vez, caramba, isso foi acontecer justo num dos colégios nos quais eu estudei. E é interessante, porque eu também estudei no Colégio da Polícia Militar do Paraná. E isso aí foi ocorrer justamente no João Turim, onde eu tive uma vivência completamente diversa daquela, né? Do Colégio da Polícia. Enfim, feita a ressalva, bora ouvir os apoiadores desse canal. Muito obrigado, gente, por tudo mesmo. Eles se reúnem num grupo lá no Telegram, me mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Essas escolas cívico-militares seguem uma cartilha já pré-estabelecida para a introdução do fascismo numa sociedade. É uma combinação muito simples de alguns fatores. É a doutrinação ideológica, controle estatal do sistema de ensino, militarização. É um grande contrassenso obrigarem as crianças e adolescentes a usarem fardas no lugar de uniformes, né? Um sonho molhado, né, do tal do Jair, né? Olha, eu fui professora nessa época aí, aqui em Curitiba, em escola de adolescente, e tenho essa vivência de pesadelo. Nós chegamos a ter militares frequentando a nossa escola, né? Pegando um livro, tem um livro de história que tem sobre o autor, tem o sobrenome Boulos. Os policiais lá, a guarda militar ficou indignada e, sabe, ele se sentiu no direito de estar ali, mas aí, graças a Deus, a diretora botou eles fora da sala dos professores e dá muita pena. Eu, graças a Deus, estou fora, e sinto saudade, sim, dos meus alunos. As escolas cívico-militares, elas vêm para trazer uma sensação de que algo está sendo feito para a bagunça que existe hoje na escola, para falta de, entre aspas, educação dos alunos. E aí essa direita que a gente vive hoje, ela nada de braçada, porque ela vende que essa escola cívico-militar vai trazer de volta algo que, entre aspas, aconteceu e que ninguém mostra a realidade no passado, de que tudo era organizado, de que as coisas funcionavam e tudo mais. Só que no fim do dia, essas escolas cívico-militares só servem para fazer robôs. Mas sempre sobra a pergunta, pelo menos para mim, onde é que a gente arruma o meio termo de segurança e disciplina sem robotização, sem essa manipulação da visão do outro? Porque, inegavelmente, acaba se transferindo para as crianças e para os adolescentes uma visão muito ruim do que é periférico, do que não é do mesmo grupo, do que é diferente, do que é estranho àquele grupo. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu reforço o clichê. Tanto se diz, né? O futuro de uma nação será definido através da educação. É uma coisa tão batida que chega a parecer cafona, mas ao mesmo tempo é tão verdadeiro. Impossível negar isso.
o que quer que o Brasil possa ser no futuro está sendo gestado nesse exato momento dentro das nossas salas de aula. Então, eu reconheço que eu chego ao final, ou ao finalzinho desse vídeo, sem encontrar a resposta que me fez dedicar todo esse tempo a esse tema, né? Que tipo de Brasil vai ser construído por essa geração que está sendo educada dentro desses parâmetros? Eu realmente não sei, mas também, a essas alturas da minha vida, já não estou disposto a julgar nada assim tão rapidamente. O que me resta é desejar sorte para todos nós. Um beijo, gente, e como sempre, valeu!